De volta com o Educador Entrevista. Hoje nós vamos falar um pouquinho, né, de dicas do que usar nesse final de ano aqui com a consultora de imagem Cris Brandão. Cris, gratidão pela participação conosco. Boa tarde. Boa tarde. Eu que agradeço o convite mais uma vez, estar aqui com vocês. Bom, eu queria primeiro, né, falar de consultoria de imagem, né, para quem não sabe como funciona, o que é uma consultora de imagem. A consultoria de imagem, ela tem o objetivo de ajudar as pessoas a vestir melhor, tanto homens como mulheres. O meu foco é mais mulheres, e o objetivo é ensinar a que ela tenha segurança na hora de se vestir para qualquer tipo de ocasião. Então, basicamente é isso. Perfeito. E, de fato, cada pessoa tem um perfil, não é? E esse olhar mais atento do consultor ajuda a identificar quais são os elementos desse perfil para dar mais tranquilidade na hora de se vestir. Exatamente, Luciano. Assim, uma das bases da consultoria é entender a personalidade e a identidade dessa pessoa. Então, muitas vezes as pessoas ficam com receio vendo programas de televisão tipo Esquadrão da Moda, que a consultora vai lá e vai, né, tirar tudo do guarda-roupa, ou transformar aquela pessoa num personagem com medo, eu não vou mais poder fazer tal coisa. Não, a consultoria, princípio base é manter a identidade dessa pessoa. Isso é muito importante, junto com o que ela deseja ser percebida. Como ela quer ser percebida pelo outro? Então, a gente usa esses dois parâmetros para traçar uma consultoria de imagem, que vai envolver estilo pessoal, que peças que vestem bem aquele corpo, cada corpo tem um tipo de peça, tecido, caimentos ideais, as cores, que é uma coisa que o pessoal tem muita curiosidade, então saber que cores que valorizam, como combinar cores, e por aí vai. A gente trabalha guarda-roupa, compras, tudo isso. Perfeito. Também é interessante, não é, a gente pensar justamente no que você coloca, né? Olha, não precisa abrir mão de todas as peças que se tem, Exato. Muitas podem ser utilizadas de outra forma, ou também tem aquela questão do período da moda, né? Isso. Muita gente tem aquela peça lá que, olha, hoje não é utilizável, mas daqui a um ano, quem sabe? Exatamente, Luciano. Na realidade, eu penso muito assim, eu sou estilista também, trabalhei 10 anos nessa área, então eu estudo tendências, estudei na faculdade muito sobre isso, e tendência é uma coisa que ela vem e a gente vai acolher se fizer sentido para a gente. Né? Então, muita gente fica com receio, mas será que está usando? Eu sempre digo assim, faz sentido para você? Está dentro da sua personalidade, da sua identidade? Se sim, não fica preocupado com essa coisa de tendência, porque a tendência ela não é para todo mundo, ela é de acordo com a nossa identidade. A tendência muito de hoje que está acontecendo, né? Que vai acontecer agora o verão, já está acontecendo, né? É muito voltada para quem tem um estilo mais romântico, por exemplo. Muito laço, cores mais suaves, babados, rendas. Não é para todo mundo. Tem gente que não se identifica, está tudo bem. Se você quiser trazer alguma coisa disso para o guarda-roupa, deixe que aquilo some com você e não só comprar para poder ficar ali e seguir uma tendência. Então, a tendência tem que ser muito bem observada se aquilo vai fazer sentido no seu guarda-roupa e não vai ser uma peça que vai ficar parada ali e você só está querendo seguir um movimento, né? Uhum, exatamente. E também é uma questão de dinâmica, né, que as pessoas podem notar justamente isso, né? Tem pessoa que se encaixa naquele perfil, né? Isso. E muitas vezes, olha, fica perfeito para a pessoa, se a gente for tentar imitar, não entra muito bem. Exatamente, Luciano, isso daí é muito interessante, porque hoje em dia a gente tem muitas influenciadoras, né, de todos os tipos que a gente pensar. Então, muitas vezes, antigamente eram as novelas que influenciavam, né, os personagens de novelas. Hoje em dia são as influenciadoras. Uhum. E aí, isso tem que ter tomado muito cuidado, porque você vê naquela pessoa algo que você gostaria para você, só que não vai funcionar, porque cada um é de um jeito, como você disse. A gente tem a nossa personalidade, a gente tem o nosso corpo e a gente tem aquilo que fica bom para a gente. Então é importante você se conhecer. Então, até trazendo uma palavrinha que é muito legal da consultoria, é isso, autoconhecimento. Ela te traz isso, sobre você conhecer sobre você e se vestir de acordo com o que você acredita e que você é. Então, ela te traz clareza, te traz segurança, ela tem o objetivo de te deixar de uma zona de insegurança. Será? Será que eu posso? Será que eu não posso? O que vão pensar? Muito olhar do outro, né? As pessoas se vestem muito pensando no olhar do que o outro vai pensar sobre ela. Mas e o que eu quero? Como que eu quero ser vista? O que eu gosto? Então, ela te traz esse embasamento e segurança para você vestir de acordo com o que faz sentido para você e não ficar com tanto medo desse olhar do julgamento do outro. Uma coisa aqui que a Bianca coloca, Cris, que eu acho interessante também, que é
Uma coisa que agora tem um pouco menos, não é? É que assim vinha um perfil de moda, sabe? Tipo, olha, um corte de cabelo ou um tipo específico de roupa, que no primeiro momento você olhava e falava, né? Um mês depois estava todo mundo clonado usando igual. Né? Então a gente teve muito dessas ondas. Sim. Hoje isso não acontece mais tanto, né? Lógico que você tem assim um perfil geral, sim, mas não era aquela coisa massacrante como a gente via, por exemplo, sei lá, acho que dos anos 70 até os 2000, né? Isso, exatamente. Nas décadas passadas, né, 50, 60, 70, 80, até 90, isso era bem percebido, essas identidades muito bem marcadas, né? Cintura bem marcada, ou cintura baixa nos anos 20, por exemplo, cabelinho Chanel, ou lambidinho. Então, eram características daquela década, né? Que são comportamentos também. Moda é comportamento. Então, ela vai mudando de acordo com que a sociedade vai mudando. Comportamento muda, a moda muda. A moda segue muito o comportamento daquele momento que a sociedade está vivendo. Então, hoje a gente vive o quê? Tecnologia. Então, vai acompanhando de acordo com isso. Então, realmente, hoje não tem mais isso. Aquele cabelinho, aquele tipo de estrutura de roupa é mais livre, né? A gente é mais livre para as nossas escolhas, o que é bom. E aí a gente tem que ficar mais atento no que realmente é sentido para cada um, né? Porque não tem mais essa coisa rígida mais. Isso é muito bom. Exatamente. E também porque tinha muito uma questão de demanda de época, né? Sim. No seguinte sentido de material. Isso. Eu me lembro muito bem de um exemplo que um professor meu dava, que era do filme O E o Vento Levou. Né? Que a Scarlett O'Hara ela compra uma fábrica de tecidos, né? Justamente porque tinha muito algodão, não vou me lembrar qual era o tecido em estoque, né? E ela fala justamente isso. Mas o país está quebrado. Não, nós vamos fazer uniforme para os soldados, porque estava num período de guerra, e vamos ganhar dinheiro com isso. Exato. Né? Ou seja, era um tecido que atendia uma demanda, né? Mas também a gente tem muito disso, né? Às vezes a moda, olha, tem tal material que está sobrando aí, como é que a gente encaixa isso na cadeia? Isso rola também. Com certeza absoluta. A moda está atenta às necessidades, tanto do mercado, como também da própria indústria, né? Isso é fato. Eles vão vendo qual é a necessidade daquilo e vai lançando, e aí as pessoas vão, sem saber, acatando aquilo, né? Bem inconsciente, porque a influência vai fazendo com que isso aconteça, né? Exato. Mas é muito isso, e é sempre pesquisa. A indústria está sempre nesse movimento de pesquisa e entendendo esse movimento. E a gente aqui do outro lado, né, vendo isso. Exatamente. Uma outra coisa aqui que o Pedro também coloca, que também é interessante, que antes a gente tinha muito aquela questão do perfil de consumo regional. Né? Olha, eu vou na loja da minha cidade, é o que eu tenho à disposição. Exato. Hoje com o online, não é? Que ainda mais globalizou, não é? Você compra aí dos aplicativos da vida. Sim. Não tem também mais isso, né? A pessoa vê a série, o dorama, e está comprando uma roupa da Coreia. Exatamente, pulverizou. Né? Hoje a gente compra roupa de qualquer lugar do mundo, né? Qualquer lugar do mundo, qualquer tipo de tecido. Então as marcas hoje, as grandes marcas que antigamente tinham outro tipo de solidez, de autoridade, elas ainda existem, mas bem diferente do que era antigamente, né? Aquela coisa de você comprar uma marca. Tanto que hoje em dia também tem muito o quê? Os barateados, as cópias, né? Os falsificados. Então, realmente não é mais aquela coisa regional, porque exatamente globalizou. A gente tem acesso a tudo, a qualquer coisa, né? Qualquer tipo de produto. Que, por um lado, é bom e, por outro, sempre tem os lados, né? Os prós e os contras de tudo. Mas é a vida, né? O que vai acontecendo, a gente vai ter que ir seguindo o movimento. Exatamente. E, querendo ou não, isso acabou mexendo de uma certa forma com a própria indústria da moda, né? No sentido de, olha, tá, a pessoa tem disponível lá do aplicativo tais roupas, etc. Eu tenho que fazer uma coisa que concorra com isso localmente, que esse aplicativo não ofereça. Então, também, numa contracorrente, a gente tem muito do sob medida, né? Que voltou a costureira, a customização. Sim, exatamente. Quem preza por mais qualidade vai olhar mais para isso, né? O tipo de tecido é uma parte que é bem interessante as pessoas terem esse conhecimento que a gente traz na consultoria, porque quando você compra com qualidade, dura mais. Então, qual é o objetivo daquela peça? Eu quero que dure muito ou eu quero que dure pouco? Né? E aí sim, recorrer, por exemplo, a mandar fazer mesmo, alta costura. Ou, se você quiser comprar baratinho, recorra aos sites. Né? Hoje em dia, a gente tem várias opções, desde a gente optar por o mais caro, qualidade,
ao mais barato, sem tanta qualidade, mas sendo possível, isso é muito importante, Luciano, independente do valor aquisitivo, você é possível se vestir bem. Não importa o bolso. Tendo conhecimento, você se veste bem em qualquer tipo de bolso mesmo. Exato. E Luana, aqui a respeito dos aplicativos, né, também toma cuidado com a imagem de exibição e com a peça em si, né? Isso acontece muito, a gente tem vários memes falando um pouquinho disso. Exatamente, Luciano. Eu falo, sempre tomem muito cuidado na hora de comprar na internet, porque você tem que conhecer você muito bem, o seu corpo. Porque você vê ali uma peça, tá toda trabalhada num Photoshop, né? Tá toda... É a tecnologia que está ali. E aí, a modelo é uma modelo que está vestindo. Então, quando você compra naquela expectativa do que você está vendo, você vai se frustrar. Porque não vai chegar aquilo para você. Né? O tecido é diferente. Porque está tudo meio que manipulado para ficar bonito. Mostrar a melhor forma possível. Exatamente. E aí você muitas vezes compra naquela ilusão. Primeiro, de que você vai comprar aquilo que está na modelo e vai ficar bom para você daquela forma. E não vai. Então, isso é um conhecimento importante, conhecer você, o seu corpo, as suas medidas, e também entender de qualidade. Então, eu sempre busco ensinar qual é o tecido, olha o tecido, qual é a composição desse tecido. Olha, porque isso faz diferença. Se você entender um pouquinho disso, você já vai comprar vai ter mais certeza na compra de uma compra na internet, por exemplo. Perfeito. Por isso, essa atenção redobrada, né, na hora da compra, mas também, como a gente falava, né, essa questão da compra da internet revitalizou essa coisa que a gente falava de customizar, de ajeitar, até da própria costureira, porque é isso, às vezes a peça chega e é até bonita, mas o caimento não deu certo, você vai precisar fazer ajustes. Exatamente. Na grande maioria, né? Porque como são grades prontas, né, que para atender ali todo tipo de pessoa, então PMG, tem vários tipos de P's que são menores, mais altas, o M é a mesma coisa, então cada um tem uma estrutura, um ombro mais largo, um ombro mais estreito, um quadril mais largo, um quadril mais estreito, e vai talvez vestir um M ou um G, a mesma pessoa, né? Pessoas diferentes, quer dizer, perdão. Então, é necessário se recorrer a uma costureira para que aquela peça fique boa no seu corpo, né? E aí você acaba, às vezes, mudando um pouco o que era, né, real, para fazer sentido no seu corpo, né? Entrar um pouquinho em final de ano, né? A gente tem Natal, Réveillon, são festas próximas, mas com características diferentes, não é? E também com perfis de festividades diferentes. Você tem desde aquela, né, mais com a família a eventos sociais mais elaborados. Isso. Como pensar, né? Vamos começar pelo Natal, né? Como pensar um evento como o Natal? O Natal sempre é mais família, né? O pessoal se reúne mais com a família, aquela coisa mais intimista. Então, uma sugestão, dica aqui para quem, né, quer ou comprar uma roupa ou pegar dentro do próprio guarda-roupa. Escolha peças que sejam confortáveis, para você não ficar ali naquele momento que está com a família, em casa, tranquilo. Escolha peças que você vai ter mobilidade, que não vai ficar te atrapalhando o movimento. Conforto. E pense em peças que têm a sua identidade. O que fala sobre você, o que você gosta. Se for para investir, sempre pense nisso. Que peça que eu vou investir, que eu possa usar neste momento e que eu possa usar também depois desse momento. Então, no Natal, muito vermelho, verde, né, que são cores mais compradas. Tá, mas eu vou usar isso depois? Como que eu vou usar isso no meu dia a dia, na minha rotina, depois que passar as festividades? Isso é muito importante se pensar também. Exato, exatamente. Porque é isso, né? Às vezes você compra uma roupa tão específica, né, que ela vai ficar no armário e você fala assim, não dá nem para usar no Natal que vem, porque senão vai ser repetitivo. Exato, aí foto, né? Tira foto, aí como é que eu vou usar de novo? Então, tomar cuidado. Se gosta do vermelho, quem já tem conhecimento de cores e faz sentido para você comprar o vermelho, ok. Mas se for comprar só porque todo mundo está comprando o vermelho, que você está vendo muito vermelho nas vitrines, nas lojas, se pensar, eu gosto de vermelho, eu vou usar, com o que eu tenho que eu posso usar isso depois? Né? Que tipo de peças que eu tenho no meu guarda-roupa, já que funcionam, eu ter essa peça no meu guarda-roupa. Isso é sempre muito importante pensar, porque senão você vai dar uma peça para o seu guarda-roupa ficar lá, entulhando, enfeitando o guarda-roupa, e aí gera aquela sensação, Luciano, da pessoa abrir o guarda-roupa e sentir que ela nunca tem. Mas por quê? Porque tem muita peça errada, porque ela sempre foi comprando, só comprando, sem pensar,
E isso gera essa sensação, que gera insegurança, né? Então pensa, vou usar? Faz sentido para mim? O que eu tenho que eu posso elaborar já, sem necessariamente ter que comprar uma roupa? Isso é o básico. E também é interessante, e a Natália coloca aqui também, tentar um pouquinho da variação dentro do mesmo tema, né? Por exemplo, que a gente estava falando, olha, Natal, né? Tem a questão do verde, do vermelho, etc. Mas se eu compro um verde que não é tão natalino, né? Ele me abre mais a utilização depois. Se eu compro um vermelho que não é tão Papai Noel... Essas cores, né? Ele me abre opções depois. Sim, também, mas mesmo que seja o vermelho do Natal, que seja o verde natalino, é você ampliar. Então, eu sempre falo, pesquisa, vai dar uma olhada na internet, dá um Google, dá um Pinterest, vai lá, looks com vermelho, looks com verde, dá uma olhada na internet e veja possibilidades diferentes para você fazer com aquilo, né? Mas sim, se você comprar um verde que não seja um verde tão fechado, né, que é o verde natalino, ou um vermelho tão vivo, que é o do Natal, opte por um marsala, por exemplo, que é um tom de vermelho, né, que lembra um vinho. Você vai estar aí dentro de um contexto, porém, de uma forma diferente e que vai ser mais coerente, às vezes, com o seu guarda-roupa, com o seu gosto pessoal. Então, é pensar no seu gosto, se você gosta, como você vai incorporar isso para a sua vida depois. Perfeito. A Rose, né, colocando aqui uma questão interessante quando a gente pensa aí no Natal, que é também o cuidado de não concorrer com a decoração natalina. É verdade. Exatamente. Por isso que, mais uma vez, pense, o que eu gosto de fato, né? Para não cair só no que está comum a todo mundo, né? O que você está vendo, o que acaba influenciando. Você vê tanto isso nas lojas que, eu vou ter que comprar uma coisa vermelha ou verde. Não, faz sentido para você, senão realmente você fica concorrendo ali com a decoração da casa, né? De tudo. Então, às vezes fugir disso é mais interessante, inclusive, né? Muito bom. Também aqui o Pedro colocando, né? Muitas vezes a gente fala da questão dessas escolhas do período de Natal, mas também é um período que se ganha muito presentes, né? Então, também ter essa visão na hora de escolher presentes, quando a gente pensa em roupa, no perfil da pessoa. Isso. Presentear com roupa também é um ato difícil. Muito. Você tem que conhecer muito bem a pessoa para presentear de uma forma que você vai agradar. Porque quando a gente presenteia, a gente quer que a pessoa goste do presente, né? Então, assim, para dar uma roupa, conheça muito bem essa pessoa, ou então pergunte algumas coisas, né? O que você gosta, que cor que você gosta, que tipo de roupa, observe mais, lembre de como que você tem visto essa pessoa, ela usa mais camiseta, ou ela usa camisa, ou ela usa mais blusas, que tipo de roupa que você costuma ver? E aí você vai mais dentro do que você já vê nessa pessoa, porque aí há mais certeza de você acertar, né? Mas tem que tomar um cuidado mesmo, porque é uma coisa muito pessoal. Né? Se você dá uma coisa que a pessoa não usa, ela vai acabar deixando ali no guarda-roupa ou trocar por uma outra coisa, enfim. Perfeito. E também uma coisa comum que a gente vê muitas vezes é, né, dar o presente, mas com uma possibilidade de troca. Sim. Ou dar um voucher de uma loja. Exato. Isso também ajuda. Com certeza. Isso daí é muito válido, né? Porque aí você não erra, né? Mas sempre, se você conseguir vasculhar aí, né, ter um mínimo de conhecimento dessa pessoa e quiser dar um presente de fato, pesquise um pouco sobre ela, analise, né, sobre essa pessoa e aí você vai ter mais certeza do que dá para ela. André aqui parabenizando, né, pelas colocações e falando justamente da questão de hoje, não é? Muitas vezes as pessoas têm esse olhar mais para os brechós, Legal. Não é? Para outros tipos de roupa, se isso é de fato interessante e o quanto também colabora, né, de uma maneira de cessar um pouquinho com uma produção impensada de Legal. roupa. Como ela chama, Andréia? Isso. Andréia, olha, adorei a sua colocação. Eu venho do mercado de moda como estilista, como eu falei, e eu sou muito a favor de brechós, muito mesmo, incentivo, compro em brechós, inclusive, porque a gente está dando mais vida útil para aquela peça, né? O mercado de moda é um mercado que impacta muito, então, se a gente joga fora uma roupa, a gente vai estar impactando o nosso planeta, a gente tem que pensar nisso, e quando a gente recorre a um brechó, a gente está
colaborando aí com a sustentabilidade. E outra coisa, você vai num brechó, você tem a chance de comprar roupas exclusivas, porque são peças que às vezes já não estão mais no mercado e você vai ter uma exclusividade de uma peça, comprando peças de qualidade, muitas vezes de marca, por um valor muito acessível. Então, assim, compre em brechós, tem brechós maravilhosos, com valor custo agregado muito bons, e você ainda vai estar colaborando aí com o nosso planeta, que é importante a gente pensar. Muito bom. Igor aqui colocando, não é, a questão também dos homens, não é? Ele brinca aqui que a gente vê muitas vezes um contraste nas festas de Natal, etc., das mulheres muito bem arrumadas e os homens não, né? É exagero das mulheres ou preguiça dos homens? Os dois. Apesar que eu não acho que seja exagero. É legal a gente se arrumar, é uma ocasião legal. A gente pensar em o que é o Natal. A gente está festejando Jesus, né? É isso que é o Natal. Muitas vezes é esquecido. Então, sim, por que não? A gente não se veste, não se arruma para em outros aniversários, né? Então, mesmo que seja para ficar em casa, sim, a gente se arrumar, ter esse cuidado. Não precisa do exagero, obviamente, mas ter o cuidado. E os homens, sim, também, né? Em vez de ficar de chinelo, porque eu já estou em casa, não, põe um tênis, dá uma arrumadinha, passa um perfume. Então, o equilíbrio é importante. É isso. E aqui também Lívia, né, parabenizando aqui pela entrevista e pela temática, colocando uma outra dificuldade que ela disse que tem, que é o sapato ideal. Né? Porque muitas vezes o sapato é bonito, mas desconfortável para as festas. Né? Então esse equilíbrio também tem que se ter. Sim. Hoje em dia, Lívia, tem muitas opções, né? Então, assim, os saltos, se a gente for pensar em sapatos de salto, normalmente são os que são mais desconfortáveis, porém, hoje em dia, a gente tem sapatos que são de salto confortáveis. Então, é buscar o tipo de sapato que traz um conforto para você. Hoje em dia, a gente pode pensar em saltos blocos, que são mais confortáveis, e a gente tem um salto ali que traz uma elegância, querendo ou não, o salto traz mais elegância. Porém, a gente tem hoje também sapatos de bico fino, que são totalmente sem salto. Então, dá para ter conforto e ficar bonita, mesmo com sapato baixo. Então, dá. É buscar aí o que faz sentido para você. Muito bom. Também aqui, Marília. Colocando também a questão dos acessórios. Né? Como usar acessórios na medida sem exagero. Legal. Isso depende muito dela conhecer sobre o estilo dela. Então, assim, existem estilos que são mais minimalistas, por exemplo, o estilo que é mais casual, esportivo, um estilo mais clássico, opta por acessórios menores, por exemplo, né? Então, um brinco menorzinho, um colar, quase que a gente não vê. Já tem um estilo que é mais extravagante, que ela já gosta de um colar com muita informação, colocar um brincão. Então, depende muito desse equilíbrio e entender sobre você. Mais uma dica, vou dar uma dica para vocês, que é o seguinte. Se você quer colocar um colarzão, coloca um brinquinho. Então, equilibra. Se você está na dúvida, equilibra. Um brinquinho menor, colarzão. Pode ser um colarzão. Ou vice-versa. Quer colocar um brincão, vem com uma correntinha menor, uma choker, uma coisa mais delicada. Sempre você trazer o equilíbrio vai funcionar. Tanto no acessório como nas roupas também. Cris, falar um pouquinho de Réveillon. Vamos lá. Né? Um outro tipo de festa, não é? Muitas vezes a questão do branco predomina, mas sempre tem essa questão, né? Uso branco, não uso branco, o que utilizar no Réveillon? Legal. E isso é muito interessante, porque muitas vezes as pessoas compram o branco por conta da tradição, né? Paz, e não sabe usar essa peça depois. Né, porque acha que o branco remete a alguma coisa mais da saúde. Enfim, realmente as pessoas ficam muito na dúvida de como usar o branco. Então, assim, de novo, compre se fizer sentido, pensando se você consegue colocar essa peça na sua rotina depois. Você consegue depois usar essa peça do final de ano branca, que seja numa praia, numa festa, né, mais fechada, mais requintada, com um tênisinho, com uma rasteirinha. Né? Você consegue colocar um cinto para mudar essa peça, colocar um acessório, uma composição, uma terceira peça, por exemplo, como um colete, como eu estou hoje, para mudar e você conseguir trazer para a sua rotina? Aí faz sentido você pensar no branco, né? Já que é uma tradição, é legal, é bonito. Mas se não, tem milhares de opções de cores que também tenham uma comunicação. O preto, olha só que interessante, até vi pesquisando um pouco, que o preto comunica independência. Olha só que legal. E ninguém pensa no preto.
Então, é uma cor que você pode pensar assim também no final do ano, né? Entre outras, azul, amarelo, verde, enfim, todas as cores têm ali uma comunicação. Exatamente. E também é isso, né? Olha, depende de perfil de local onde eu vou passar essa virada de ano. Exato. Né? É aquela história, né? Olha, tô na praia com os amigos, é um perfil de roupa, tô num evento fechado, é outro perfil de roupa. Com certeza absoluta. Pensar qual é o local que você vai estar, a ocasião, né? É, assim, primordial para qualquer momento. Então, pensando no final do ano, vai para a praia, faz mais sentido uma mulher, um vestidinho, uma coisa mais fluida, mais leve, um tecido mais confortável, pode ser pé na areia ou uma rasteirinha. Agora, os homens, um bermudão, pode ser uma polo, uma camisa de linho, uma coisa mais confortável. Já uma festa fechada, você pode pensar aí num brilho, num vestido mais estruturado, numa peça que traz mais requinte, sofisticação, um salto alto. Então, sim, ter a coerência é primordial para qualquer momento, qualquer lugar. Também aqui, Henrique, não é, colocando essa questão que a gente fala aí do Réveillon dos vários espaços, falando também da questão de transição de eventos, né? No sentido de, olha, às vezes o evento é mais refinado até determinado momento, depois, não é? Aquela típica cara de festa de casamento, sim, né? Que depois, colocando justamente isso, né? Dá para colocar também aí um tipo de roupa que você tire ou elimine alguma peça para ficar mais informal depois? Excelente pergunta, com certeza. Pensando no masculino, né? Já que foi ele que perguntou, o que pode pensar? Vai numa festa mais requintada? Opte por uma calça, por exemplo, a gente chama de sarja, que lembra o jeans, é um jeans, só que sem ser o jeans, tá? Pode ser numa cor branca, ou pode ser numa outra tonalidade, não necessariamente o branco. Pode colocar uma camiseta e uma camisa por cima, para um evento mais requintado, por exemplo, fechada, bonitinha. Pode ser um sapatênis, ou um sapato fechado, mas sem ser muito social, né? Semi-social. Ou um tênis mesmo, porque fica bonito também, com esse look que eu estou citando aqui, porque fica moderno. Vai para um evento mais casual, tira a camisa ou abre só a camisa, que já vai trazer mais casualidade, mais informalidade, ou tira a camisa mesmo e fica só com a camiseta por baixo. Pode fazer uma dobra na calça, deixa mais despojado também. E esses detalhes mudam sim e dá para adaptar aí para os dois contextos. Muito bom. Também essa regra aí, né, de mudança ou de transição, acho que serve para vários eventos, sim, não é? Tanto para homens quanto para mulheres. A gente já vê até uma facilidade nisso. Inclusive aqui a Isa já até brinca, né, que já viu de festas que o pessoal, né, distribui chinelos, né, para a segunda fase, né? Justamente por isso, né? Festas mais prolongadas, o próprio figurino não aguenta. Não aguenta, exatamente. Ainda mais salto, né, para mulher, não aguenta, né? Você vai começar a dançar, realmente não dá. Então, ou vai ter o chinelinho ali, que o convidado não, quem está casando está oferecendo, e você pode tirar, tá tudo tranquilo, faz parte hoje em dia, ou já leva, se não tiver, porque a gente nunca sabe, leva uma rasteirinha mais arrumadinha, bonitinha também, para depois você ficar mais confortável e curtir a festa. Faz sentido isso. Para a mulher também, pensando aí no Réveillon, ela pode usar um vestido, por exemplo, mais midi, que não é nem tão longo, não é curto, para, por exemplo, uma praia, para um evento fechado, e depois ela pode tirar aquele salto e pôr só uma rasteirinha, que ela já consegue transitar nos dois ambientes também, assim como no casamento, né? Perfeito. Luísa, né, falando da questão específica de consultoria aqui, Cris, e perguntando como é que funciona isso, né? O que você analisa, você faz presencial, você faz online, como é que funciona a consultoria? Luísa, das duas formas, tanto consultoria online como presencial. Você sendo aqui de Batatais, eu faço presencial em Batatais, e aí a gente trabalha várias etapas na consultoria, tá? Então, dentro do meu processo, a gente já trabalha análise do rosto, que eu trabalho o visagismo, para saber o corte de cabelo ideal para você, maquiagens que também vão ser ideais para o seu tipo de pele, de rosto, o estilo pessoal, que é saber a sua identidade, que estilos que você transita, porque a gente sempre tem mais de um, qual é a comunicação que você quer passar, como a gente associa tudo isso, então, estilo pessoal, silhueta, que tipos de peças vestem bem o seu corpo, né? Porque cada corpo vai vestir bem determinado tipo de peça, decote, caimentos, a parte de
coloração, as cores que valorizam, como combinar cores. E aí, aquela outra parte de personal shopper, closet clean, que é analisar o guarda-roupa, o que tem nesse guarda-roupa, o que mantém, o que tira. A gente faz lista de compras, compra junto no personal shopper e montagem de looks, que é a parte de diversificar, que é o que a gente está falando, né? Se vai comprar uma peça, como que eu uso essa peça de formas diferentes em outros momentos? Então, multiplicar essas peças para ter um uso realmente funcional, eclético nesse guarda-roupa. Então, tanto para fazer online como presencial, as duas formas, com material, enfim. Se ela quiser, pode me seguir no Instagram depois e a gente conversa. E no Instagram tá como para encontrar? Cris.brandão. Cris.brandão. Muito bom. E é bacana isso, né? Porque muitas vezes as pessoas ficam perdidas, ouvem várias pessoas que não são de fato do ramo, né? E acabam fazendo uma salada, pior ainda, né? Então, ter uma consultoria direta é importante. Legal, Luciano, você ter falado isso, porque hoje, como a gente falou, hoje em dia a gente tem muitas influenciadoras que acabam fazendo meio que esse trabalho, né? E muitas vezes não tem esse conhecimento, a técnica. Eu estudei para isso, né? Eu estudei moda, eu estudo moda há 20 anos, né? Venho do mercado do estilo e hoje eu tenho vários cursos na formação de consultoria de imagem. Então, eu estudei para ensinar as pessoas a serem elas mesmas e não de uma forma empírica, só porque eu gosto. Não é o que eu gosto, é o que a cliente, o que aquela pessoa veio buscar, quer e deseja. É o olhar dela, eu tenho um olhar para a cliente, eu olho para ela. Então, isso é muito importante, ter uma profissional que tenha essa técnica, esse conhecimento para realmente atingir o objetivo da pessoa. Muito bom. E a Eliane aqui também, né, falando justamente disso, não é? A gente falava da questão dos perfis e etc. Ela coloca de fato, né? Existe algum perfil geral ou não? Tem pessoas que se enquadram, sei lá, num determinado perfil de corpo, etc., mas a regra não funciona. Tem exceções à regra? Sim, com toda, né? Porque ninguém é igual a ninguém. Não existe, né? Então, assim, tudo bem que tem aqueles, pensando em silhueta que ela está falando de corpo, a gente vê na internet, só pesquisar lá, o tipo que é ampulheta, triângulo invertido, triângulo, ok. Funciona até certo ponto. Por quê? Vai ter a pessoa que a gente chama de triângulo. O que é o triângulo? É a pessoa que ela tem o ombro largo, o triângulo invertido, ombro largo e quadril estreito. Ou o contrário, tem quadril estreito, quadril largo, perdão, e ombro estreito. Todo mundo que é assim, é igual? Não. Uma vai ser mais alta, uma vai ser mais baixa, uma vai ser mais cheinha, uma mais magrinha. Então, mesmo que ela tenha uma estrutura de ombro estreito e quadril largo, que é o triângulo, vai ter variações de alturas, de movimentos de volume. Uma vai ter mais busto, outra vai ter menos, uma vai ter mais bumbum, outra menos. Então, dentro dessa análise, né, desse contexto, eu analiso a cliente 360 graus. Para realmente vestir aquele corpo, o que aquele corpo me pede. Então, os genéricos, tenham cuidado, porque não funciona para todo mundo. Uhum. Quando se pensa também aqui, né, especificamente da rotina aqui de pensar esse padrão, né, da pessoa e de fato de se criar um perfil de imagem, o Pedro coloca isso, né? O quanto a profissão da pessoa entra, né, o perfil de faixa etária entra, o que se encaixa isso? Com certeza, assim, tudo é analisado, né? Então, o pilar da identidade, da essência da pessoa, o que ela gosta de fato, quem que é essa pessoa? Então, o pilar da identidade. E depois, o perfil da intenção. Como eu quero que as pessoas me percebam, que vem muito do profissional. Qual é o tipo de profissão que eu tenho que vai associar com a minha imagem, com o que eu sou com a minha imagem? Então, o que a gente estava falando, é um vendedor que vai atender uma Chili Beans, por exemplo, vai ter um perfil. Se é um vendedor de algo mais formal, é um outro perfil. Isso vale para qualquer profissão, né? Se é uma profissão que precisa de algo mais formal, é uma demanda. Uma profissão que é mais informal, é outra demanda. E é importantíssimo saber exatamente como se colocar ali, porque as empresas olham isso, pagam mais para quem tem esse cuidado com a própria imagem e pagam menos para quem tem menos cuidado com a própria imagem. Isso são estudos mesmo feitos que as empresas fazem, né? Então tem que tomar um cuidado.
Perfeito. Isso ajuda no crescimento profissional, então, das pessoas. Com toda certeza absoluta. Porque por mais que pense que não, as empresas estão atentas a isso. Porque a imagem é o quê? Comunicação. Né? A gente não pega uma roupa, a gente acorda, a gente não enfia a mão no guarda-roupa e pega qualquer coisa para vestir. A gente pensa pelo menos, hoje eu vou trabalhar, depois eu tenho isso, isso, isso. Então você tem um mínimo de pensamento que você vai vestir. Não tem como você colocar qualquer coisa no seu corpo. Você vai pensar de acordo com o que você gosta e as ocasiões que você precisa. Né? Então, é muito importante você buscar esse conhecimento cada vez mais. Porque é o que eu falei, te gera o quê? Segurança. Eu fico segura daquilo. Eu estou vestindo de acordo com o que eu preciso para aquele momento e de acordo com o que eu sou também. Né? Então, é essencial. Muito bom. Cris, vamos repetir então, não é? Quem quiser conhecer um pouquinho mais do seu trabalho, qual o caminho? Bom, no meu Instagram é @cris.brandão, sem o tio. E posso passar o WhatsApp? Por favor. O meu WhatsApp é 16 982576545. Me manda um oi lá, a gente bate um papo. Ofereço aqui um e-book meu de presente com 10 dicas de estilo para você aí já aplicar. Inclusive, para quem quiser, só mandar um oi no WhatsApp. Estava lá assistindo a entrevista que eu mando de presente. E vai ser um prazer. Se quiserem conhecer um pouco mais, conversar e entender um pouco mais esse movimento da consultoria, que é um grande autoconhecimento. Tá bom. Gratidão pela participação conosco. Eu que agradeço. Espero aqui recebê-la com em mais oportunidades. Com né? A gente certeza. falava do tempo aqui que a gente fez a entrevista anterior. É verdade. Mas desejando sempre sucesso. Amém. Obrigada, Luciano. Eu agradeço também mais uma vez o convite. É um prazer estar aqui com vocês, com quem interagiu, né? Participou aí também. Obrigada pela interação aí de todo mundo. E quando quiser, estou à disposição.